pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é de passo a passo. Estou muito feliz. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Vanessa Souza, proprietária do ateliê Baby Art e professora de costura criativa. Aqui nesse canal você encontra um monte de projetos diferentes da costura criativa e assuntos também sobre arte, sobre criatividade, tudo aí para te dar inspiração, motivação para você não parar de costurar e usar a sua criatividade. O vídeo de hoje, como eu já falei, é um passo a passo de um projeto muito bacana que eu quero que você me prometa que você não vai só ver esse vídeo, mas que você vai fazer a peça para dar de presente, para sua filha ou para vender. Mas é uma peça para você fazer e tem possibilidade de você ganhar muito dinheiro, porque muita gente gosta, muita gente pede, muita gente precisa dessa peça e eu vou te mostrar qual é a peça agora. Tcharam! A peça que eu vou te mostrar como fazer nesse vídeo de forma gratuita, gente. Vocês vão assistir esse vídeo, aprender a fazer essa peça com todos os detalhes de forma gratuita, não tem que pagar nada, não tem molde que você tem que pagar nada. Simplesmente veja o vídeo até o final, faça essa peça e venda e ganhe dinheiro. Essa peça aqui tem então essas faixinhas para você colocar os lacinhos. Em vez de eu ficar explicando, eu vou mostrar para vocês como que essa peça fica. Pera aí. Tcharam! Olha só como que fica essa peça maravilhosa. Aqui você pode colocar muitos e muitos lacinhos. Aqui tem lugar para colocar as tiaras e ainda um bolso com plástico para colocar os itens que não dá pra gente pendurar. É ou não é uma peça que toda mamãe de menina precisa? Então, com certeza é uma peça que você pode fazer, colocar no seu ateliê, oferecer para os seus clientes e com certeza vender muito. Vem comigo agora aprender a fazer essa peça. Vamos então à lista de todos os materiais e cortes. Vou mostrar para vocês, mas aqui na descrição do vídeo também tá escrito direitinho todos os cortes, né? Todos os nomes dos materiais que eu tô usando. Então, para a parte de trás do nosso porta-laço, você vai precisar de uma medida grande, a maior medida, 85 por 55. Aqui eu tô usando o tricoline, mas você pode usar também algum material, de repente feltro, algum material que você encontre mais barato. Não precisa ser um tecido 100% algodão, porque fica na parte de trás do porta-laço, tá? Então essa é a medida. Junto, você precisa de um corte de manta R2. Você pode usar uma manta mais grossinha, R2. Aqui eu tô usando essa bem fininha, que é a que encontro aqui no Canadá. Ela é fina, mas ela é rígida. Então eu uso essa junto com essa outra manta. Eu deixo o nome e o link pra vocês dessas duas mantas. É uma manta mais fofinha, que as pessoas usam para fazer manta de neném, para fazer patchwork. Então eu uso essas duas mantas juntas, mas se você estiver no Brasil, a R2 tá de bom tamanho para deixar a peça estruturada, tá? Também na medida, então, de 55 por 85, aqui junto com o nosso tecido de trás. Para a parte da frente do nosso porta-laço, a gente vai precisar unir dois tecidos. E aí, eu fiz na medida de 55 por 65, usando também o rosinha. E a parte de cima, a gente vai completar aqui com 20 centímetros por 55, tá? Então, o nosso porta-laço vai ter essa parte aqui de cima e o corpo dele, então, nesse tecido rosa, tá? Além dessa parte, pra frente do nosso porta-laço, a gente vai precisar de 3 tiras. Olha só, aqui eu já adiantei um passo, mas eu vou mostrar pra vocês até como eu fiz. Olha só, eu cortei 3 tiras de 45 por 10 e cortei pedacinhos de manta acrílica de 3 centímetros e abracei aqui o tecido. Olha só, fiz uma dobradura. Dobrei aqui a partezinha pra dentro, a pontinha também fiz um acabamento, dobrando pra dentro, e aqui a outra ponta também, olha só. E aí eu abracei aqui a manta
pedacinho da manta acrílica e prendi com esses grampinhos. E aí, a gente vai fazer isso em 3 faixinhas. Você pode fazer o acabamento apenas em um dos lados, tá? Ó, o outro eu deixei assim, sem acabamento, porque não precisa, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, precisamos de 3 faixas de 45 centímetros, tá? Que depois a gente vai passar lá na máquina uma costurinha aqui pra finalizar essas faixas. Além dessas 3 faixinhas, a gente vai fazer também 4 faixinhas menores, também de 10 por... Aqui tem 18 centímetros. 4 faixinhas que a gente vai... Nesse caso aqui, não vai ter manta acrílica, não vai ter entretela. A gente vai usar só o tecido. E aí, aqui a gente vai dobrar no meio. Passar uma costurinha aqui, fechando um dos lados. A gente vai fazer assim. Fechando um dos lados, desvirando, que vai ser nossa faixinha aqui, ó, pra colocar os arquinhos, tá? Então, são 4 faixinhas que a gente vai dobrar ao meio e costurar lá na máquina. Além disso, 2 retalhos de 4,5 por 55 para fazer o acabamento do zíper. Um zíper aqui também de 55 centímetros, você pode usar o zíper do tamanho que você preferir, o de 3 ou de 5, esse aqui é o de 5. E precisamos também de um pedaço de plástico, de uma gramatura grossinha, também de 55 centímetros por 20, tá? Que é o bolso que a gente vai fazer aqui embaixo da nossa peça, tá? Por isso que a gente precisa aqui do zíper e também de 2 faixinhas para fazer o acabamento. E por último, precisamos do viés, que eu vou usar este verdinho aqui, que combina com o tecido aqui do unicórnio, para toda a volta da nossa peça. Então, eu fiz com 4,5 por 2,5 e um cabide. Eu tô usando esse cabide aqui de madeira, que ele é bem resistente. Eu sugiro você usar um cabide também resistente, aqueles de plástico, ele pode quebrar dentro da peça depois, dependendo do peso, né, que ficar a nossa peça. E aí fica bastante complicado se o cabide quebrar para você consertar depois. Então, coloque um cabide de um material bastante resistente. Então, isso tudo aqui é o que a gente vai usar. Vamos para primeira parte da costura. Na parte da costura, a gente vai começar, então, finalizando aqui as nossas faixinhas com um pesponto bem bonitinho em volta delas. E fazendo também essas outras faixinhas, que eu vou dobrar ao meio e passar uma costurinha reta aqui, fechando um dos lados. Vou fazendo as 4 faixinhas e depois vou cortar o biquinho aqui do excesso e desvirar e passar essas faixinhas. Vou começar então aqui pelas minhas faixinhas. E aí, eu já emendo aqui e começo a finalizar as faixas grandes com um pesponto em volta. Cortar e mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, eu costurei, então, só de um lado, né? Fechei. Aí, eu posso cortar aqui esse biquinho pra a gente desvirar depois. E aí, aqui, esse vai ser o lado que vai ficar escondido, vai ficar pra
pra trás. Então, esse aqui vai ser a frente da nossa faixinha. Ó como ela fica. Aqui você pode passar também depois no ferro, mas essa parte aqui, ó, tá perfeitinha. Pronto, temos então, ó, nossas 3 faixinhas prontas, perfeitinhas, e eu vou desvirar agora, passar, e aí vamos para a próxima etapa. Com as nossas faixinhas, ó, já prontas, essas aqui eu já desvirei, e aí eu já passei. A gente pode, então, fazer aqui a parte da frente da nossa peça. Lembra que tem essa parte que fica em cima? Antes da gente costurar aqui e unir essas duas partes, a gente já vai ver aonde que a gente vai posicionar as nossas 3 faixinhas. Então, aqui eu gosto de dobrar o meio, achar o meio da peça. E aí, aqui a gente vai ter que ter 4 faixas, né? Porque são essas 3, mais essa aqui que fica os arquinhos, tá? Então, eu posiciono assim, só pra eu saber mais ou menos aonde que vai, pra eu dividir essas outras faixas aqui. E aí, você se atente que a parte que não tem o acabamento, ó, a gente fez um acabamento bonitinho de um dos lados. A parte que não tem o acabamento vai ficar pra cima. E aí, você coloca mais ou menos numa distância igual uma da outra. Eu aqui, gente, eu não meço exatamente, vai no olho mesmo. Você só confirma também se as suas faixas estão aqui, ó, terminando no mesmo tamanho, né? Se elas estão exatamente aqui certinhas. E é isso. Aí aqui, essas aqui por enquanto a gente não vai colocar, eu só coloquei pra gente saber o lugar exato pra gente posicionar essas. E aí sim, a gente posiciona aqui em cima, direito com direito, a parte que vai ficar em cima do nosso porta-laço. E aí você coloca grampinho ou alfinete. Aqui embaixo também, ó, já gosto de pôr um alfinete só pra manter as faixinhas no lugar, para elas não ficarem tortas. Então, a gente vai primeiro lá na máquina, passar uma costura reta, pode fazer até um retrocesso aqui em cima das faixinhas, e depois vai ser a parte de fazer o bolsão, que fica aqui embaixo. Mas vamos lá primeiro fazer essa parte. Costuramos aqui então, agora eu posso desvirar. E olha, já temos então as nossas faixinhas aplicadas com acabamento bem bonitinho. Não passa ainda uma costurinha aqui de acabamento, tá? Um pesponto. Ainda não, deixa assim. Aí a gente vai então trabalhar aqui embaixo com o nosso bolsão, colocando aqui no plástico. Então, a gente vai pegar aquelas nossas 2 faixinhas e vamos dobrar o meio. Você pode só vincar com o seu dedo, ou você pode passar no ferro. E aí, lá na máquina, com o pé calcador de zíper, a gente vai começar aplicando o zíper aqui na parte do plástico. A gente com a faixinha dobrada aqui ao meio. Vou mostrar lá na máquina que fica mais fácil. Eu tô aqui na minha máquina doméstica, eu troquei de máquina só pra facilitar, porque aqui já tá com o pé de zíper e a linha branquinha, tá? Mas aí você aplica, então, utilizando o pé calcador para zíper. Então, em uma das bordas aqui do nosso plástico, a gente vai dobrar nossa faixinha ao meio. Posicionar aqui borda com borda, tá? A parte que tá dobrada fica aqui pra dentro. E aí, posiciona o dentinho do zíper pra baixo.
prender aqui e mostrar pra vocês. Desse jeitinho, tá? Tem a nossa faixinha aqui dobrada ao meio e as bordinhas estão todas juntas aqui. É assim que a gente vai costurar, então, o nosso zíper. E aí, ao longo da costura, você vai ajustando aqui, certificando de que tá tudo alinhado. Começa e termina com retrocesso. Aqui, como a gente tá costurando plástico, se ficar difícil de você correr com o plástico na máquina, dá só uma levantadinha. Olha só, eu tô aqui segurando tudo alinhado, e aí eu levanto, ó, não tá encostando exatamente aqui na máquina, pra ele conseguir correr. E aí, o nosso zíper, uma das partes já tá pronta. Aí, a gente joga assim pra baixo, ó. Vira, joga pra baixo toda a costura, assenta aqui o plástico. E aí, a gente vai jogar esse viés, né, esse debrum que a gente fez, pra fazer esse acabamento aqui e esconder essa parte aqui do zíper. E aí, a gente passa uma costurinha aqui, pra segurar o zíper aqui de trás. Aqui você pode, inclusive, utilizar pontinhos decorativos, se você gostar, se você quiser, tá? Mas aí eu vou fazer isso aqui na outra máquina, porque tá com a linha rosinha. Olha só como fica o acabamento aqui embaixo. Atrás ele fica bem preso. E aí, agora a gente vai fazer esse acabamento na parte de cima. Para fazer, então, o acabamento na parte de cima aqui do nosso bolsão de plástico, a gente precisa, então, posicionar. Certifica de que a peça tá retinha aqui embaixo. E aí, normalmente aqui, gente, eu faço o acabamento aqui das faixinhas, como eu mostrei pra vocês, porque o bolso ele fica um pouco mais pra baixo. E aí fica assim, tá? Mas eu acabei de ter a ideia, eu acho que vai ficar mais legal, se a gente passar assim, colocar o zíper mais pra cima e fazer esse acabamento de cima tampando, fazendo assim, ó, tampando esse final das nossas faixinhas. Olha só que bonitinho que vai ficar, né? E aí as faixinhas ficam com tanto aqui o final quanto esse começo aqui de cima embutido. Então a gente vai fazer assim, tá? Vamos posicionar aqui. Aqui eu posso inclusive abrir, acho que facilita. E aí, agora sim, a gente vai ter que levar essa peça, né, essa parte de cima, lá na máquina. Então, é bom que as faixinhas estejam aqui alfinetadas, para não correr o risco de ficar torto. E aí, a gente alfineta também aqui o zíper, bem no finalzinho aqui das nossas faixas. Ó. Alfineta para não ficar torto. E aí, a gente vai dobrar novamente a nossa faixinha ao meio, igual a gente fez a outra. E aí, a gente vai posicionar assim, por cima.
e depois a gente vai virar para fazer o acabamento. Vou mostrar lá na máquina melhor para vocês. Ah, uma coisa que eu quase esqueci. Nessa hora, antes de fechar aqui o zíper, eu coloco a nossa frente do porta-laço na manta acrílica, tá? Então eu tenho aquela manta que é mais fininha, eu não tô colocando a manta que é mais grossa, né? No seu caso, se você tiver só a R2, não tem problema, você vai colocar agora. Então eu tenho um spray que me auxilia. Coloco aqui o spray e posiciono então a frente da minha peça aqui, desse jeitinho. Pronto, agora sim. Isso por quê? Porque eu não quero fazer nenhum trabalho de matelassê ou de quilting aqui nessa peça, né? É uma peça grande, até você poderia fazer se você quiser, mas neste momento eu tô com a manta aqui, e aí o que eu vou fazer lá na máquina? Eu vou fazer um pesponto aqui, que já vai segurar o meu tecido aqui na manta. Vou fazer também umas costuras retas aqui, eu faço sempre 3, divido aqui, na verdade, em 3, ó. Pra essa faixinha não ficar completamente solta, depois que a criança vai colocando os lacinhos, tem uma costurinha presa aqui, deixa a faixa um pouquinho mais firme. Então, eu sempre faço uma costurinha reta aqui também. E isso já vai prender a minha manta acrílica também, tá? Depois, a gente vai colocar os botõezinhos aqui, que também já vai prender esse lado. Por isso que eu não me preocupo em fazer um matelassê ou um quilting aqui nessa peça. Mas aí na parte que a gente aplica agora o zíper, eu também já aplico com a manta, porque aí ele também já vai segurar aqui a manta acrílica na parte de baixo, tá? Então isso é uma coisa importante. Agora sim, a gente vai lá na máquina, tanto prender aqui o zíper, como virar, fazer o acabamento, como fazer todas essas costurinhas aqui que eu falei pra vocês. Primeiro, então, eu venho pra prender o zíper. Tá preso aqui com alfinete. Posiciono, então, a minha faixinha dobrada ao meio. Borda com borda. Aí, aqui, ó, você pode dobrar essa parte. E começar a costurar aqui o zíper. Aqui, eu só vou ver se a costura ficou retinha. Olha só, aqui ficou umas curvinhas. Então, eu vou passar de novo a costura. Dessa vez vai ser um pouquinho mais fácil, porque já tá preso. Só pra alinhar bem esse zíper. Pronto, agora sim, o zíper tá retinho. Então, a gente vai lá na outra máquina, que tá com a linha rosa, pra fazer, então, aqui esse acabamento igual que a gente fez. E aí, eu já vou fazer o acabamento aqui por cima, né, da nossa faixinha e fazer todas as outras costuras que eu falei. Vamos lá.
Olha só, o nosso porta-laço já está tomando forma. Então já temos aqui, ó, nossas faixinhas prontas, a parte do zíper aplicado. Achei que ficou bem legal aqui o acabamento da faixa. Então agora a gente já pode juntar aqui, colocar o cursor do nosso bolsão. Cortar aqui o excesso. Vou colocar o cursor. Se você tiver dificuldade para colocar o cursor, eu tenho um vídeo aqui no canal, onde tem um truquezinho do cursor colocado com um garfo. Pronto. Vou fechar tudo, vou passar de novo, porque aí eu vou ter as duas pontinhas fechadas e vou deixar o cursor no meio. Ok. Aqui, ó, eu vou ter que refilar aqui o cantinho. Essa é a hora para você realmente ver se a sua peça tá retinha. E depois que a gente coloca pendurado, a gente consegue reparar caso ela não esteja reta. Um jeitinho para você garantir que tá retinha é pegar aqui o final dela, dobrar. Ó, olha só, aqui não tá reta, tá vendo? Esse lado aqui tá bem retinho e aí aqui com certeza não tá reta. Ou você pode usar um cortador, né, uma base de corte e cortar bem retinho. Agora sim. Ok, nosso bolsão aplicado. Posso cortar aqui o excesso que sobrou embaixo também. Mesma coisa, você vira, ó, coloca zíper com zíper aqui e vê se bate aqui embaixo para ver se tá reta a sua peça, tá? Então tudo retinho. Agora chegou a hora, então, da gente colocar essas faixinhas, tá? A gente vai colocar aqui. Como que eu coloco? Lembra que um dos lados tá aberto, né? Eu jogo ele pra trás, assim, faço uma dobradurinha e posiciono aqui onde eu vou aplicar. E aí, com o alfinete, eu prendo, que é onde eu vou lá costurar. Aí depois a gente vai colocar um botãozinho aqui e um botãozinho aqui, pra poder fechar. Mas antes vem a costura aqui, tá? E aí eu faço isso nas 4 faixinhas. Então lá na máquina agora eu vou só costurar aqui, fazer essas 4 costuras para depois a gente aplicar os botõezinhos. Se você quiser fazer personalização na sua peça, aqui é a hora também, antes da gente fechar, colocar o nome aqui do bebê, da criança, fazer alguma aplicação. Antes da gente fechar a peça, você pode fazer também a aplicação aqui, tá? Então vamos lá. E pronto, gente, prendi aqui as 4 faixinhas com uma costurinha reta aqui em cima de cada uma delas. Agora a gente vai colocar os botões. E o que eu fiz também foi fazer aqui uma personalização, utilizando a técnica de aplicação, tá? Eu apliquei em cima de um pedacinho de feltro branco,
para não ficar transparente aqui nesse tecido que era bem coloridinho e coloquei com uma costurinha reta mesmo em volta aqui. Essa aplicação, essa técnica de aplicação eu ensino num vídeo super detalhado, fica até o final desse vídeo que você vai direto pro vídeo onde eu ensino essa técnica, tá bom? E aí agora eu vou coloquei uma base aqui embaixo para colocar então os botõezinhos. Eu aplico então esses botões de plástico bem simples. Eu não vou explicar aqui como exatamente colocar esse botão, para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas se você tiver dúvida de como colocar, né, como que funciona esse botãozinho, também tem vídeo aqui no canal explicando com detalhes como coloca esse botãozinho. Mas eu coloco ele aqui, ó. E aí a minha manta acrílica tá aqui embaixo, eu viro aqui pra cima, ó. E aí eu furo tudo junto, ó. Aí eu coloco uma parte do botão aqui. E uma parte do botão aqui. Depois que você coloca, sempre testa, tá? Pra ver se não vai sair. Se você estiver usando uma manta acrílica, de repente, muito grossa aqui atrás e quiser e ficar difícil de aplicar, você pode aplicar só aqui no tecido, tá? Eu tô prendendo aqui com a manta pra já segurar a manta aqui. Pronto, gente, coloquei então todos os botõezinhos. Nossa peça está praticamente pronta. Eu passei também aqui com ferro para desamassar um pouquinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai posicionar a nossa peça assim. E vamos pegar, então, o nosso cabide. Tinha esquecido o nome. O nosso cabide. Então, a gente posiciona bem aqui no meinho. E aí, você vai riscar, deixando uma margem. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu risquei com a caneta e eu deixei uma margem do cabide, certo? Aí vamos posicionar, deixa eu tirar essa base aqui de baixo. Nós vamos posicionar então o nosso fundo. Eu tenho aquela outra manta que é fininha, mas se você não tiver, não tem problema. Vamos posicionar a nossa frente em cima, fazendo um sanduíche aqui. Alinha bem. E aí, aqui, você pode colocar o cabide. Deixa eu cortar primeiro, na verdade. Vou alfinetar tudo isso junto. Pra cortar. Lembrando pra não alfinetar no plástico, né? No plástico a gente coloca esses grampinhos aqui. E aí, agora sim, eu corto exatamente na linha que a gente riscou e eu corto tudo. A parte de trás também.
Agora eu tiro aqui os alfinetes. Tô com a cabeça aqui na frente, né, gente? Tiro aqui os alfinetes e coloco o cabide. Se você estiver trabalhando com duas mantas, você coloca o cabide no meio das duas mantas, tá? Se você não tiver, você pode posicionar ele aqui, não tem problema. E aí você fecha novamente aqui com os alfinetes. Agora chegou a última parte, que é fechar a nossa peça. Então tá tudo aqui juntinho, a parte de trás, a manta, já temos o cabide aqui dentro. Agora a gente vai pegar o nosso viés e vamos aplicar. Aqui eu tenho 2,5 metros, eu vou fazer a junção aqui dos dois tecidos com uma costura reta mesmo. Uma costurinha reta, vou juntar os dois e vou começar a aplicar. E eu sempre começo aplicando por aqui. Eu vou lá na máquina mostrar pra vocês, mas a gente vai começar e terminar aqui por essa parte pra fazer um acabamento. Bora lá então terminar a nossa peça. Vou fazer aqui a união do viés, uma costurinha reta mesmo. E aí, gente, como eu falei pra vocês, eu vou começar por aqui e vou deixar um espacinho aqui pro cabide, né? Pra essa parte aqui do cabide. Então, eu começo deixando um dedinho de tecido pra gente fazer um acabamento depois. E aí, com o pé de máquina, empurra um pouquinho o cabide para te dar espaço. A gente vai começando, então, fazer aqui a volta toda do nosso viés, para fechar a peça. Tcharam! E a nossa peça está praticamente pronta. O que eu fiz? Então, eu apliquei o viés, fiz o acabamento aqui, né? E aí, fica essa parte aqui aberta. Aqui é onde tem o nosso cabide, né? Aqui atrás fica assim, ó. Coloquei etiquetinha também. Coloquei um detalhezinho aqui no cursor de pérola e fitinha. E aí, aqui, o que eu faço pra cobrir essa parte aqui, né? Eu faço um lacinho. Eu peguei uma tirinha de 18 centímetros, dobrei 18 centímetros por... deixa eu ver aqui o tamanho. 18 por 7, dobrei ao meio e passei uma costurinha em volta, deixando aqui, ó, uma abertura de um dedo. E aí eu desviro. Esse pedacinho. Vou fazer um lacinho
bem simplesinho, mas que dá um charme na peça para cobrir essa parte. Aí aqui tem uma tirinha também, que eu dobrei as pontinhas para dentro, passei no ferro, vou passar no ferro essa parte aqui também. Olha só, se você quiser colocar até um pouquinho de enchimento aqui para fazer mais fofinho, você pode, mas eu vou fazer então aqui o lacinho desse jeito. Ó, junto as pontinhas. Tô só um pontinho aqui pra segurar. E aí aqui com essa faixinha dobrada, eu faço um acabamento aqui. Eu vou dar um pontinho aqui. E aí eu aplico ele aqui. Mais uma vez, você pode colocar com cola. Não é uma peça que vai ser lavada, né? Então, eu já tô com a linha aqui. Então, eu vou costurar. Olha só, gente. E aí, finaliza com um lacinho pra cobrir aquela parte, né? Que ficou aberto. E o nosso porta-laço está pronto, lindo, maravilhoso. Vou mostrar agora pra vocês ele cheio, né? Vamos colocar um monte de lacinho aqui. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ele foi feito com muito carinho, com muito amor. Compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar também para fazer essa peça. Espero que ela realmente te traga muitos bons frutos e que você ganhe dinheiro vendendo essa peça tão linda. Um beijo e até o próximo vídeo!